Peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo na bendita paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Enquanto você encontra o texto, eu quero dirigir uma palavra de gratidão ao pastor Marcelo por esta oportunidade, a quem trago um abraço do meu amigo pastor Sinésio, lá da Paraíba. Muito obrigado, pastor, por essa rica oportunidade. É um privilégio para mim poder estar pela primeira vez aqui e ter a grata satisfação de verbalizar a palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 5, versículo 25, um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde. Comigo está o pastor Rivânio Barbosa, um irmão, amigo que o Senhor tem me dado aqui em Brasília também. Sempre que venho aqui, me hospedo na casa dele, um irmão querido que o Senhor me deu aqui no Distrito Federal. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar suas vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Os que acreditam que essa palavra é verdade, glorifiquem a Deus nessa tarde. Podeis assentar, meus amados irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler, na minha opinião, é um dos mais belos textos do Novo Testamento. Marcos traz esse episódio de forma muito abreviada, muito sucinta, mas com uma certa riqueza de detalhes que chama a nossa atenção. E uma das coisas que mais me chamam a atenção nesse texto é o fato dessa mulher olhar para Jesus e dizer consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Porque a forma que ela fala consigo mesma parece que era algo muito simples de se fazer, que era algo muito fácil de se acontecer. Todavia, quando nós estudamos os fatos históricos que envolviam esta mulher, acerca da enfermidade que lhe assolava, nós chegamos a perceber que ir e tocar nas vestes de Jesus não era algo muito fácil, porque ela sofria de uma hemorragia, e essa hemorragia classificava esta mulher como imunda. Ou seja, ela não poderia ter contato físico com ninguém.
ela teria que viver afastada da sociedade, ela tinha que viver em um lugar separado, ela não podia tocar em ninguém, chegar perto de ninguém, ela teria que viver isolada, e qualquer pessoa em quem essa mulher tocasse, mesmo que acidentalmente, teria que passar por um processo de purificação que duraria no mínimo 7 dias. Mas ela, ao ouvir falar de Jesus, e ao saber que Jesus estava passando ali, ela pensa consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Só que, como eu já frisei, tocar em Jesus aqui não era uma tarefa fácil, especialmente para essa mulher. Primeiro, por conta da sua enfermidade. Depois, porque por onde Jesus passava, Jesus estava rodeado por multidões. Multidões que, segundo os historiadores, variavam entre 3 e 5 mil pessoas. Mas mesmo essa mulher, sabendo de tudo isso, ela propôs no seu coração tocar em Jesus. Eu não sei qual o motivo que te trouxe aqui. Eu não sei o que te fez sair de casa e vir a esta tarde de milagre. Mas eu quero já profetizar ainda na introdução dessa mensagem e declarar para você que se você veio para cá com propósito, você não vai voltar da maneira que chegou. Eu estou vendo alguém recebendo ali atrás. Eu vou repetir aqui. Se você saiu de casa com propósito, te prepara que você vai voltar diferente. Não vai voltar de mão vazia. Deus está preparando um grande milagre para a tua vida. Você acredita? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Se eu fosse intitular essa mensagem, eu daria a ela o título: Vencendo obstáculos e conquistando o impossível. Mas eu estava ali sentado olhando para o tema dessa campanha, e eu resolvi, pastor, me permita, adaptar o tema da mensagem dessa tarde. A mensagem que eu vos trago hoje é: vencendo o obstáculo para viver o novo de Deus. Quantos querem viver o novo de Deus? Então eu quero destacar aqui alguns obstáculos rapidamente que essa mulher precisou vencer para poder alcançar aquilo que ela queria, para poder ter uma vida nova, para viver um novo tempo, para se livrar de algo que lhe assolava. A primeira, ou melhor, o primeiro obstáculo que essa mulher precisou vencer foi a multidão. Multidão fala de impedimento. Quantas pessoas, eu não tenho dúvida, passaram a manhã fazendo planos de chegarem aqui, mas foram impedidas por algum motivo. Algo de última hora, algo que lhes aconteceu, algo que lhes venceu. Quem sabe um desânimo que bateu do meio-dia para a tarde e elas desistiram de chegar aqui. Alguma coisa apareceu, mas eu quero dizer para você que você já é vencedor só de chegar aqui, porque para chegar aqui você venceu o obstáculo. Tem gente que está aqui glorificando, exaltando, bendizendo o Senhor, mas só Deus sabe a luta que foi para chegar nesse lugar. Pois eu quero profetizar nesta tarde que o novo de Deus vai chegar para a tua vida. Te prepara, porque um novo tempo de Deus Ele está preparando para você. E quantas vezes nós nos deparamos com impedimentos diante de nós? Quem sabe esse ano de 2024 tem sido um ano muito difícil para você, porque você tem se deparado com muitos obstáculos, lutas têm surgido, situações têm acontecido que você não esperava. Porque quando essa mulher olha para Jesus e ela decide tocar em Jesus, e ela sai de forma muito sacrificiosa, porque ela sofria de uma hemorragia, logo ela era uma pessoa debilitada fisicamente, mas ela vence a sua debilidade e vai de encontro a Jesus. E quando ela olha para Jesus, ela vê a multidão, ela não vê Jesus. E eu acho que uma das coisas que mais confrontam a nossa fé são os obstáculos que surgem na nossa frente. Porque a gente vem às vezes para a igreja feliz, crendo no milagre, acreditando que Deus pode mudar a nossa história, e de repente
você se depara com algo inesperado, que você não estava esperando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta tarde. Eu estou sentindo graça de Deus para declarar sobre a tua vida que nenhum impedimento prosperará contra você. Eu quero declarar em Isaías capítulo 54, versículo 17, e como profeta de Deus dizer sobre a tua vida que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e que toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Essa mulher, ao se deparar com a multidão, ela tinha duas opções. A primeira, seguir em frente. A segunda, voltar para o lugar de onde ela saiu. Às vezes, Deus, como o pastor Marcelo bem frisou aqui, permite coisas que surgem na nossa vida para testar a nossa fé. E tudo depende de como nós encaramos as lutas que surgem diante de nós. Jesus uma vez ele disse para os discípulos: se os vossos olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os vossos olhos forem maus, tamanhas serão as trevas. O que é que Jesus quis dizer com isso? Quando Jesus falou dos olhos, ele não estava falando da íris. Ele não estava falando do globo ocular. Ele não estava falando dos olhos em si. Ele estava falando da maneira como você encara a vida, como você olha para a luta. Tem gente que quando sai de casa só vê luta. Tem gente que quando sai de casa só vê problema. Tem gente que quando, meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Tem gente que quando sai de casa só vê dificuldade. Mas também tem crente que não importa o tamanho do gigante que esteja na frente dele, ele sabe que Deus sempre tem pedrinhas preparadas para derrubar gigante. Só quem veio derrubar gigante, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Essa mulher poderia ter voltado, mas a Bíblia diz que ela foi por detrás da multidão. Em primeiro lugar, para vencer a multidão é preciso ter uma estratégia. Qual foi a estratégia dessa mulher? Ir por detrás da multidão. Qual foi a segunda estratégia dessa mulher? O silêncio. Porque ela tocou em Jesus sem que ninguém percebesse. Sabe qual é o problema de muita gente? É que fala muito antes do tempo. Tem gente que abre a boca antes da hora. Tem gente que quando se depara com um problema, começa logo a reclamar, a murmurar, começa logo a colocar a culpa nos outros. Mas essa mulher, ela ficou em silêncio. E Deus está mandando dizer para alguém aqui nesta tarde, que está planejando algo. E Deus está dizendo, fica de boca fechada. Não conta o teu plano para ninguém antes do tempo. Fica calado, porque tem gente que tem um testemunho para contar, mas não conta o testemunho porque fala antes. Aí a coisa dá errado, tudo dá errado. Mas Deus está dizendo para você, guarda o silêncio, fecha a tua boca. Vai trabalhando sem que ninguém perceba. Porque quando olharem para você, você vai estar diante de uma multidão contando um grande testemunho do milagre que Deus fez na tua vida. Terceira estratégia dessa mulher para vencer a multidão: foco. Sabe por que a gente não vence os obstáculos? Porque nos falta foco. Ter foco é direcionar visão. Essa mulher, ela não disse assim, se eu tocar nele. Perceba que ela escolheu algo específico. Como a irmã que deu o testemunho aqui, ela disse para Jesus, eu vou ser específica. Essa mulher, ela foi bem específica. Ela disse, eu tão somente tocar nas suas vestes. E se ela decidiu tocar nas vestes, ela não estava olhando para a multidão, ela não estava olhando para outro lugar, senão para as vestes de Jesus. E Deus está dizendo para alguém aqui nesta tarde, a única coisa que está faltando para você ser um vencedor é você estabelecer um foco. Porque tem muita gente que não sabe o que quer da vida. Tem muita gente que de manhã quer ser engenheiro, de tarde quer ser médico, de noite quer ser advogado. Tem muita gente que de manhã quer abrir um comércio, de tarde quer ser funcionário público, de noite quer trabalhar autônomo. Você precisa escolher e saber o que você quer da vida. E sabe por que muitas vezes os nossos planos não são estabelecidos? Porque nós não decidimos de fato o que queremos.
Agora eu sei que esse é um trabalho que só vem aqui quem sabe o que quer. Não, eu vou repetir, esse trabalho aqui só vem nele quem sabe o que quer. Porque aqui não tem oba-oba, aqui não tem... Não, irmão, aqui ninguém vem para brincar. A gente vem aqui com objetivo. Só quem veio com objetivo, adore o nome do Senhor. Abra sua boca, glorifique, tenha foco, tenha objetivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: uma coisa faço, é que deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele diz: portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, 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 firmemente para Jesus. E o que é olhar firmemente? Estabelecer foco. Diga para o seu irmão: tenha foco, que você vai longe. Alguém recebe essa palavra? Aleluia. Diga para ele: tenha foco, que nenhuma multidão vai resistir a você. Todo impedimento vai cair por terra. Aleluia. Primeiro obstáculo que ela teve que vencer: a multidão. Mas ela não desistiu. Ela traçou um plano. Ela traçou uma estratégia. Ela foi por detrás da multidão, sem querer aparecer. Ela foi em silêncio e ela estabeleceu um foco. O segundo obstáculo que esta mulher precisou vencer para alcançar o milagre foi ela mesma. Você sabia, irmão, que às vezes o seu maior inimigo não é o diabo? Às vezes seu maior inimigo não é aquela pessoa que não quer ver você vencer. Às vezes seu maior inimigo é você mesmo. John Piper, um teólogo americano, ele disse o seguinte: o diabo não tem motivo nenhum para nos levar ao inferno. Logo, se ele não tem motivo nenhum para nos levar ao inferno, o nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se o diabo não tem motivo nenhum a não ser o pecado para nos levar ao inferno, logo o nosso maior inimigo não é o diabo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque se essa mulher fosse olhar para a sua condição, se ela fosse olhar para as suas debilidades físicas, se ela fosse olhar para os impedimentos que a cultura da época lhe impunham, ela nem sequer teria saído de casa. Se ela fosse olhar para a sua própria fraqueza, se ela fosse olhar para a sua própria doença, porque veja, Marcos diz que essa mulher padecia de uma enfermidade há 12 anos. 12 anos não são 12 dias. Marcos também nos diz que ela já havia padecido com muitos médicos. E nada lhe aproveitava, antes ia mal a pior. Ou seja, ela já havia gastado todos os seus recursos. Ela já havia procurado todos os médicos. Uma pessoa chegava para ela e disse assim: ó, eu tenho um remédio, compra esse remédio que tu vai ficar curado. Ela comprava, nada adiantava. Aí alguém chegava para ela assim: ó, tem um médico ali, que ele é muito bom, vai lá, paga uma consulta, se consulta com ele que ele vai te curar. Ela ia lá, nada, no outro dia o problema estava do mesmo jeito. E os nossos maiores inimigos internos, muitas vezes são a frustração. Porque imagina quantas frustrações essa mulher não passou, esperando, porque se ela ia no médico, logo ela ia na expectativa de ser curada. Mas aí a frustração vinha quando ela percebia que o fluxo de sangue permanecia ainda nela e até pior. O cansaço. 12 anos não são 12 dias. 12 anos não são 12 semanas. 12 anos não são 12 meses. 12 anos é uma vida. E ela durante 12 anos. Agora, se tem algo que me chama a atenção nessa mulher, é a perseverança dela. Porque mesmo tendo padecido durante 12 anos, mesmo tendo
gastado todos os seus recursos, mesmo tendo ido a todos os médicos, e como diz a Bíblia, não melhorando, antes indo de mal a pior, no momento em que mais uma oportunidade surgiu, ela não desistiu. Ela não entregou os pontos. E quem sabe Deus te trouxe aqui, nessa tarde de milagres, apenas para te dizer, ainda não é tempo de desistir. Oh glória! Quem sabe Deus te trouxe aqui nesta tarde só para te dizer, ainda não é tempo de entregar os pontos. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e fala para ela, tenta mais um pouquinho. Fala para ela, ainda não é tempo de desistir. Fala para ela, ainda não é tempo de parar. Deus ainda tem algo para fazer na tua vida. Aleluia! Aleluia! Só quem não vai desistir ainda, levanta a mão para adorar nesta tarde. Vai, Jesus está passando aqui, toca nele. Ela poderia olhar para si mesma e dizer, não posso, estou fraca. Graças a Deus, pastor Marcelo, eu sei que aqui o senhor não tem esse problema, mas lá na Paraíba tem crente que se o pastor não ligar, não for visitar, ele para de vir para a igreja. Ah, eu não vou mais porque o pastor não me visita, o pastor não ora por mim. Essa mulher poderia dizer assim, chama Jesus aqui, traz ele aqui, porque afinal de contas você sabe, eu sou fraquinha. Eu sofro de uma hemorragia. Manda ele vir aqui. Mas ela não, ela se levantou. Ela saiu da sua zona de conforto. Ela foi até onde Jesus estava, mesmo fraca. Levante a mão que eu gostaria de liberar uma palavra profética para alguém nessa tarde. Só quem quer receber. Deus está mandando dizer para você que Ele tem contemplado as tuas dores. Ele tem visto as tuas fraquezas. Ele tem contemplado as tuas lágrimas. E Ele manda te dizer nesta tarde, tenta mais uma vez. Porque você não vai sair desse trabalho de mão vazia. Eu vou mudar a história da tua vida, diz o Senhor. Se você recebe essa palavra, dá um sinal aí, aplaudindo o nome do Senhor. Existe um homem na Bíblia chamado Elias, um dos maiores profetas que a terra já conheceu. Um homem que foi capaz de sozinho derrotar mais de 700 profetas, somando os profetas de Baal e os de Azera. E quando ele termina aquela cruzada, que acaba debaixo de fogo, porque Deus manda fogo do céu, Elias desce do Monte Carmelo e lá embaixo tem um mensageiro de Jezabel esperando ele. E o mensageiro tinha a seguinte mensagem: Jezabel mandou dizer que ela vai fazer com você a mesma coisa que você fez com os profetas dela. Ao receber aquela palavra, Elias pega o rumo do deserto e vai para o deserto. Caminha 40 dias, deserto adentro. Cansado, deita-se, dorme. E Deus manda um anjo. E o anjo acorda Elias com pão fresquinho e água, para Elias ter as suas forças renovadas. E diz, Elias, levanta, porque muito longo te será o caminho. Elias se levanta com a força daquele pão e daquela água. Ele caminha mais 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele chega ao monte de Deus. Só que lá ele entra na caverna. Elias fica dentro de uma caverna trancado. E Deus vem na porta da caverna e fala assim, o que fazes aqui, Elias? E Elias diz para Deus assim, Senhor, mataram teus profetas. Só eu fiquei e agora querem me matar. Sabe o que significa isso? Que o problema não era Jezabel, o problema era Elias. Veja que quando Deus pergunta o que ele faz ali, ele só aponta para si mesmo. Ele diz, Senhor, só eu fiquei. Senhor, querem me matar. Porque Elias estava olhando só para si. E quando a gente se tranca, quando nós nos trancamos dentro de nós mesmos, nós perdemos todas as expectativas que Deus nos dá para uma vida de vitória. Mas aí Deus olha para Elias e diz assim, você está enganado, Elias. Você não está sozinho, não. Tem 7.000 que não se dobraram ainda.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você tenha entrado nesse culto hoje à tarde sentindo-se sozinho, abandonado. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Todo mundo virou as costas. Mas eu vim dizer para você, eu vim lá da Paraíba para dizer para você que Deus não te abandonou. E Ele marcou um encontro contigo nesta tarde, só para dizer para você, enquanto você está aí lutando, guerreando, eu estou levantando alguém para interceder pela tua vida, para te abençoar, para mudar a tua história. Glória a Jesus. Terceiro obstáculo, o medo. Fique de pé em nome de Jesus. Primeiro obstáculo que aquela mulher venceu, a multidão. Segundo, ela mesma. Terceiro, medo. Porque a Bíblia diz que depois que ela toca, ela sente já estar curada daquele mal. Mas a Bíblia diz que ela estava temendo e tremendo. E eu só vejo um motivo pelo qual Jesus parou. E ficou olhando para a multidão e perguntando, quem me tocou? Porque, irmão, a pergunta que eu lhe faço, será que Jesus não sabia quem havia tocado nele? Sabia, ele é onisciente. Ele sabia que aquela mulher havia tocado nele. Mas por que ele ficou perguntando, quem me tocou? Porque Jesus não despede ninguém com medo. E talvez você tenha até entrado aqui com medo, mas vai sair aliviado. Vai sair cheio de coragem. Deus vai arrancar o medo que o diabo quis colocar no teu coração. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que aquela mulher quis se ocultar enquanto pôde. Mas vendo que não podia mais ocultar-se, ela caiu, prostrou-se aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Levante a mão que eu quero declarar nessa noite. O medo não vai prevalecer. Quem sabe alguém anda te ameaçando, dizendo que vai te matar, que vai te destruir. Quem sabe alguém está dizendo que vai acabar com a tua família, com o teu ministério. Mas eu quero ser profeta de Deus nesta tarde, declarar sobre a tua vida que nenhuma ameaça do inferno prevalecerá contra a tua vida. Não importa as ameaças que estejam diante de você, você vai contar um testemunho, o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai passar de cabeça erguida no meio da multidão. Quem acredita nesta palavra? Quem acredita nesta palavra? Eu queria chamar aqui na frente, com a permissão do pastor Marcelo, só quem precisa de um milagre. Saia do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Jesus, o filho de Davi está passando aqui. Manava sobre a daraga, sarabacandaraia.